Todos nós sabemos que o Katakuri era mais forte que o Luffy, tanto por ser um comandante de Yonkou, quanto por ter seus hakis avançados, tanto seu haki da observação quanto seu haki do armamento, mas mesmo assim ele perdeu pro Luffy. O que vocês acham? Foi protagonismo ou não? O Luffy realmente mereceu vencer aquela batalha? Tudo isso nós vamos ver no vídeo de hoje. Fala galera, meu nome é Lucas. No vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntas que vocês mandaram lá na comunidade do canal. E lá já tem um novo post para vocês mandarem mais perguntas. Mas antes do vídeo começar eu tenho duas notícias para vocês, uma boa e uma ruim. A boa é que finalmente eu consegui comprar um computador novo e eu acho que agora as edições vão melhorar mais um pouco. A notícia ruim é que tem que pagar. Então eu conto com o apoio de vocês para já deixar o likezão aí para dar aquela fortalecida, pro YouTube recomendar esse vídeo aqui para que mais pessoas possam assistir, e se puderem se inscrever, se gostarem do conteúdo aqui do canal eu vou ficar muito feliz também. Se puderem compartilhar, melhor ainda, eu vou ficar super feliz. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Shin perguntou, quantos dias ou horas você acha que a guerra vai durar? PS, se o Sogeking aparecer, nem guerra vai ter. Eu concordo com você nesse ponto, se o Sogeking aparecer, realmente não vai ter guerra, porque ele consegue derrotar o Kaido e a Big Mom facilmente. Agora no caso de quantos dias vai durar a guerra, isso é bem relativo, porque no mundo de One Piece a gente já teve batalhas que duraram 5 dias, 10 dias, e teve a guerra de Marineford que eu acredito que durou ali um só dia, e terminou quando Shanks chegou e parou a guerra. No caso da guerra de Wano, eu acredito que o mesmo princípio de Marineford se aplicaria a ela, eu acredito que seria um dia só. Mas como a gente vai ter o X1 do Luffy contra o Kaido, mesmo que seja lá no final da guerra, eu acredito que essa batalha vai durar um pouco mais, então acho que 1, 2 ou 3 dias no máximo. Acho que 2 dias no máximo a guerra já acabou. Lutaku perguntou, como você imagina o Luffy em sua forma Gear 50? E como você gostaria que fosse? Um abração pro meu xará Lutaku, que também tem um canal sobre animes e faz histórias de personagens dos animes. Eu vou deixar o último vídeo que ele fez no card aqui em cima, pra quem não assistiu, dá uma conferida lá no canal do cara, o canal dele é muito legal. Mas respondendo a sua pergunta, o que eu queria que acontecesse com Gear 15, e que eu iria trazer um vídeo aqui no canal, mas eu já vou adiantar aqui pra vocês, é que o Luffy se tornasse um gigante. Mas calma que eu vou explicar. Os Gears do Luffy têm uma progressão crescente, Gear 2nd, Gear 3rd, Gear 4th e Gear 50. Eu acredito que os 3 primeiros sirvam de base para a criação do 5º. E por que eu digo isso? Porque o Luffy se tornando um gigante, ele precisaria ter sangue o suficiente para suprir todas as funções do seu corpo. Como ele é um humano, ele não teria isso. E o que ele poderia fazer para suprimir essa falta? Usar o Gear 2nd, que faz o sangue dele percorrer todo o seu corpo rapidamente, e isso meio que burlaria o fato dele não ter um corpo para sustentar um corpo de gigante. Burlaria o fato dele não ter sangue o suficiente para sustentar um corpo de gigante. Agora, tanto o Gear 3rd e o Gear 4th fazem com que, primeiro, o Luffy enche os seus ossos e o segundo que ele enche os seus músculos. E isso faria com que ele pudesse sustentar um corpo de gigante. E se ele adicionasse haki nesse corpo de gigante, essa musculatura ficaria dura para que ele pudesse usar em batalha. E assim ele usaria essa forma contra o Kaido. E eu reforçaria essa ideia com o chapéu de palha gigante que tem lá em Marijos, porque eu acredito que ele vai ser usado pelo Luffy ao final de One Piece. Porque a gente sabe que o chapéu que o Luffy tem é do Shanks, e ele vai ter que devolver em algum momento. E eu já tinha visto um meme perguntando como era que os Mugiwaras se chamariam logo após o Luffy perder o seu chapéu. Bom, se ele perder o que ele tem, ele vai poder usar aquele que tá lá em Marijos, e eu acredito que seja lá no final de One Piece. E isso casaria muito bem com a forma que ele pode se tornar um gigante. Mas isso tudo não passa de uma especulação da minha cabeça, eu não acredito que seja nenhuma teoria, só uma coisa que eu queria que acontecesse. E uns pontos que eu pensei para responder essa pergunta do Lutaku. José Nairon perguntou, o Luffy pode despertar sua fruta nessa guerra de Wano? Se sim, como você acha que serão os novos golpes? O despertar das paramécias que foram apresentadas pra gente até o momento foram o do Katakuri e o do Doflamingo. O do Katakuri transformava os objetos ao redor em mote,
e o do Doflamingo transformava os objetos ao redor em fios. Seguindo esse mesmo princípio, o Luffy faria a mesma coisa, transformaria o seu redor, as coisas inanimadas, em borracha. Mas eu acredito que ele não usaria da forma em que o Katakuri e o Doflamingo usou. Ele usaria de uma forma mais inteligente, assim como ele usa todos os seus ataques. Os seus ataques são pensados de uma forma muito inteligente. Pensando em uma situação em que o Luffy poderia aplicar e se despertar de uma forma inteligente, como são todos os seus ataques, mesmo sua fruta sendo a fruta da borracha, que a gente pensa de início que não tem nenhum efeito, não tem nenhuma aplicação, e o Luffy tem toda aquela imaginação para se transformar, para usar todos os seus ataques, eu acredito que ele poderia usar esse despertar como o Bellamy usa, que ele transforma suas pernas em mola e usa aquele ataque rapidão em todas as direções. O Luffy faria isso de uma forma diferente. No seu Gear Force, a gente sabe que o Baldman não fica em pé, não fica parado, ele fica saltitando. O Luffy usaria isso também e aplicaria em todo lugar que ele tocasse, ele transformava em borracha. E ele pegava o impulso desses locais e faria a mesma coisa que o Bellamy, só que bem mais rápido e com a potência do Gear Force Baldman. E a gente sabe que o mais rápido é o Snakeman, que ele usou para derrotar o Katakuri. Mas se o Baldman, que eu acredito ser o que tenha mais poder de ataque, tiver a mesma velocidade ou até maior, pegando esse impulso em todo lugar que ele se transforme, transformando em borracha e pegando esse impulso, eu acredito que ele se tornaria bem mais poderoso e os seus ataques seriam bem mais efetivos. Valmir Júnior perguntou quais serão os X1 dos Mugiwaras contra os piratas do Barba Negra e quem é o 10º Capitão Titânico. Eu tô com a guia aberta aqui no computador mostrando todos os capitães e eu vou dizendo do mais óbvio pro menos óbvio. E o menos óbvio vai ser ali para o que sobrou, o que restar vai lutar contra o outro que restar. Iniciando, nós temos primeiro, obviamente, o Teach contra o Luffy. É a batalha que todo mundo está esperando, porque o Teach também está querendo One Piece. Seguindo, nós temos o Jesus Burgess, que é o timoneiro do bando dos piratas Barba Negra. E eu acredito que, como timoneiro, ele lutaria contra o Jinbe, que também é um timoneiro. O Shiryu eu acredito que lutaria contra o Zoro, pelo fato dos dois terem uma espada, e mesmo que ele se transforme, que ele tenha comido a Sukesuke no Mi e agora possa se tornar invisível, eu acredito que isso seria um desafio a mais pro Zoro. E eu não acho que ele vá lutar contra o Sanji, uma luta de dois homens invisíveis, eu acho que não teria muito sentido. O Van Auger, que é o atirador do bando, com certeza vai lutar contra o Usopp. O Donkey Key e o cavalo Stronger a gente pode botar para lutar contra o Chopper, que também é um médico. Vai ser médico contra médico. Agora, os menos óbvios, eu poderia botar o San Juan Wolf para lutar contra o Frank e o Frank Shogun, já que ele é um gigante. A Katarina Devon poderia lutar contra a Nami, já que ela tem toda aquela inveja de mulheres bonitas e de matar mulheres bonitas, se eu não me engano. Eu acredito que ela poderia lutar contra a Nami. O Ávalo Pizarro eu colocaria para lutar contra o Sanji. O Lafitte eu acho que se encaixaria muito bem contra o Brook. E o último que sobrou foi o Vasco Shot. E a última que sobrou do bando dos Mugiwaras foi a Robin. Então eu colocaria esses dois para lutar só porque os dois sobraram. Ofiner perguntou: o que você acha dos mistérios de One Piece? Como por exemplo, quem é Imu-sama? Eu acredito que Imu-sama seja alguém que veio desde o século perdido dominando o mundo por debaixo dos panos. Eu acredito que ainda hoje ele esteja vivo porque alguém que tinha a Ope Ope no Mi lá no século perdido fez a Operação Perene nele, e por isso ele não pode morrer de velhice, por exemplo. Por isso que ele domina o mundo por debaixo dos panos, porque se ninguém souber que ele existe, ninguém vai tentar tomar o poder dele e matar ele consequentemente. O que é o chapéu de palha gigante? Eu acredito que seja o chapéu do Joy Boy. E também penso que ele possa estar ali dentro daquela câmera sendo criogenicamente guardado para ser liberto no futuro. O que são as criaturas gigantes escondidas na névoa de Florian Triangle? Eu vou na aposta mais óbvia, que são os Omibuzumi, umas criaturas do folclore japonês que destroem embarcações que falarem com eles. E o século perdido? Possa ser que o século perdido seja a criação, a ascensão e a queda de um reino que tentou dominar todo mundo de One Piece. E eu não estou dizendo que eles são bons ou ruins, mas eu acredito que de alguma forma quem se juntou para o governo mundial não queria que eles dominassem ou não queria que eles fizessem alguma coisa gigante no mundo.
e que para que ninguém se inspirasse neles e tentassem fazer a mesma coisa, eles apagaram esse século do mundo. Eles fizeram com que ninguém pudesse rever ou ver esses acontecimentos. Cauã Rodrigues perguntou: um usuário de Haki do Rei pode nocautear outro usuário de Haki do Rei? Manda salve, rapaz. Um salve aí pro Cauã Rodrigues. E respondendo a sua pergunta, eu acho que não. Eu acredito que usuários de Haki, entre eles usuários de Haki do Rei, não podem nocautear um ao outro, mas eles podem mostrar a pressão do seu Haki superior ao do outro. A gente viu quando o Luffy lutou contra o Katakuri, os dois usaram Haki do Rei, e esses Hakis se chocaram e apagaram todas as pessoas que estavam ali próximas de plateia, assistindo a batalha. Então, mas isso não afetou nenhum dos dois, isso só motivou para que eles continuassem lutando no X1. Agora, trazendo um elemento que não é canônico, que é a batalha no filme Stampede, a batalha entre Bullet e os Supernovas, com alguns Shichibukais ali, a gente vê que o Haki do Rei do Bullet é muito superior a qualquer um que estava ali, até o do Luffy. Mas mesmo ele usando, ele não nocauteou os mais fortes ali, que eram os Supernovas e alguns Shichibukais. E o Luffy até conseguiu rebater um pouco do Haki dele, mas ele não apagou nenhum, ele não apagou nem quem tinha Haki do Rei e nem quem não tinha. Então pessoas fortes não são afetadas como pessoas normais. Pessoas não, só quem apaga com o Haki do Rei são os randoms, são pessoas que não são tão fortes na batalha. Flávio Riquel me perguntou: a cirurgia perene poderia ressuscitar alguém que já morreu há algum tempo? Exemplo: se por algum acaso eles precisassem reviver o Oden, aí a cirurgia perene funcionaria mesmo o Oden já tendo morrido há 20 anos? A cirurgia perene não funciona dessa forma. O que ela pode fazer e o que ela faz é dar juventude perene para uma pessoa. Essa pessoa não se torna imortal, ela só se torna jovem para o resto dos tempos. Se alguém não matar ela, ela não vai morrer de velhice. Eu acredito que seja mais ou menos isso. Mas ela não traz nem alguém à vida e nem deixa essa pessoa imortal. O que essa pessoa tem é juventude perene. Essa pessoa vai se tornar jovem para sempre. E ela só vai morrer se alguém matar ela. Mas de resto ela não se torna imortal e nem pode trazer alguém que já morreu à vida. Itamar Costa perguntou: se o Katakuri era melhor no Haki, mais forte, mais experiente nas lutas, então como o Luffy ganhou dele? Você acha que foi o poder do protagonista? Eu poderia dizer que foi um pouquinho de protagonismo aliado com persistência e sorte, porque foi essas três coisas que o Luffy usou para conseguir vencer o Katakuri. Protagonismo eu poderia dizer que foi o fato do Luffy ter aprendido o Haki da observação avançado no meio daquela batalha, mas eu não acredito muito nisso, porque foi apresentado pra gente e o próprio Rayleigh disse isso, que as pessoas desenvolvem mais ainda o seu Haki em batalhas. O Oda já tinha inserido esse princípio antes e usou na luta entre o Luffy e o Katakuri. Agora, na questão da sorte, eu poderia citar o momento em que o Luffy iria se destransformar do Gear Force e iria passar 10 minutos sem usar o Haki. Nesse momento ele teve a sorte de encontrar a Brulé e poder sair do mundo dos espelhos até ele conseguir recuperar o seu Haki. E a persistência eu posso dizer que o Luffy não desistia em nenhum momento e sempre achar que poderia vencer o Katakuri. Ele poderia, na hora que ele fugiu do mundo dos espelhos, ele poderia só ter deixado o Katakuri lá preso e ter fugido. Mas ele teve a persistência de voltar para vencer o Katakuri, porque ele disse: eu vou te vencer, eu vou te ganhar e eu vou me tornar mais forte que você. E foi isso que ele fez. Eu acredito que foi a junção desses três pontos que fez o Luffy conseguir vencer o Katakuri, mesmo ele ainda sendo mais forte. Bom galera, esse foi o vídeo, eu respondi várias perguntas de vocês aqui e eu já deixei lá na comunidade um novo post para vocês mandarem mais perguntas. Não esqueçam de ver a playlist sobre perguntas e respostas aqui do canal, sobre Sogeking Responde aqui do canal e veja se a sua pergunta já não foi respondida. Se ela não tiver sido, vocês mandam lá no post da comunidade. Se já tiver sido respondida, vocês mandam outras perguntas. Se você tiver gostado desse vídeo, já deixa um likezão aí pra dar aquela fortalecida. E se não for inscrito, se inscreva para receber todos os novos vídeos aqui do canal. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!